Bom, o conteúdo de hoje é sobre campo elétrico de uma carga pontiforme, linhas de força e campo elétrico uniforme, tá certo? Mudar a foto. Não entendi. Bom, criança, esses conteúdos faz parte da eletrostática, tá certo? E aí, eu separei essa sequência porque está no livro de vocês, na página 36, 39 e 40, esses conteúdos. Vou detalhar mais o primeiro e os outros dois é mais informativo, tá bom? Então, o que é que a gente entende por um campo elétrico de uma carga pontiforme? É uma carga fixa que vai gerar ao seu redor um campo elétrico. Então, vamos fazer uma comparação com o campo gravitacional. Por exemplo, a Terra exerce ao seu redor um campo gravitacional. E a tendência dos corpos próximos à Terra é ser atraído por ele, ou seja, pela Terra. Então, os corpos elas tendem a se aproximar no sentido do centro da Terra. Ora, no campo elétrico gerado por uma carga, ele vai ter esse campo ao redor da carga. No entanto, é o sinal da carga que faz com que esse campo seja de aproximação ou de afastamento. Lembrando. Alencar, Oi. tá passando um slide? Não, tá parado. Por enquanto tá Ok, parado. ok. Certo? Então, eu estou só dando uma pincelada para vocês entenderem. É porque Tá está bom. na primeira página mesmo. Então, o campo elétrico gerado por uma carga, ao redor dessa carga, ela vai criar esse campo e ele vai ter, ou vai ter a tendência de aproximar, ou vai ser de afastar. Lembrando, carga positiva gera campo elétrico de afastamento. Carga negativa gera campo elétrico de aproximação. Isso eu já tinha explicado na aula passada. E depois vocês vão compreender lá nas linhas de força a importância disso daí, tá bom? Então vamos imaginar agora. Todos dá para acompanhar aí a segunda página? Sim, Sim. Então vejamos, ó. Eu tenho um campo elétrico de uma carga pontiforme, tá certo? É o título. O que quer dizer isso? É uma carga que vai gerar ao seu redor esse campo elétrico. Então, suponha que nós temos uma carga Q grande aqui, fixa. Então, se nós pegarmos um ponto a uma distância D e colocar uma carga de prova positiva, veja o que acontece. Essa carga, ela, por ser positiva, ela vai gerar um campo elétrico de afastamento. Em vermelhozinho aqui, tá vendo? Bom, carga positiva, óbvio. Carga maior, positiva. A carga de prova também positiva. A força é de repulsão. Veja, carga de prova positiva, E e F têm a mesma direção, mesmo sentido. Lembra disso que eu expliquei? A carga de prova positiva aqui, ó, E e F têm a mesma direção, o mesmo sentido. Você está apontando para o mesmo local. Bom, nós aprendemos que E é igual a F sobre Q. Ou seja, para eu calcular a intensidade do campo elétrico, eu divido o valor da força pelo valor da carga de prova. Só que nós aprendemos que a força pode ser aplicada pela lei de Newton. Essa força aqui, ó, ela pode ser K, Q maior, vezes Q menor, dividido pela distância. Se eu pegar esse valor e substituir aqui, então o que é que vai acontecer? Esse Q de baixo aqui vai anular esse de cima. Então vai sobrar que para eu calcular o campo elétrico, basta eu pegar a constante, multiplicar pela carga geradora e dividir pela distância. Deu para entender, criança?
Eu vou repetir devagarinho. Eu vou colocar até aumentar a página. Está certo. Bom, se eu tenho uma carga positiva, tá certo? Que ela vai gerar um campo elétrico ao seu redor. Então, essa carga Q maior, a uma distância D, eu coloquei uma carga de prova. Lógico, eu vou ter um campo elétrico de afastamento, porque a carga geradora é positiva. E a força vai ser de repulsão, porque as cargas têm. Carga de prova é positiva. Carga de prova positiva, E e F têm a mesma direção, mesmo sentido. Eu aprendi que é igual a F sobre Q. Lá no vetor campo elétrico. Pela lei de Coulomb, força é igual a carga vezes a primeira carga vezes a segunda dividido pela distância. A primeira é Q maior, a segunda é Q menor. Dividido pela distância ao quadrado. Pegando esse valor, substituindo aqui no F, então eu teria em cima K, Q maior, Q menor, dividido por D ao quadrado, tudo isso dividido por Q. De forma que o Qzinho de cima e o Q de baixo vão cancelar. Na hora que eu cancelar, esse Q desaparece, esse Q carga de prova, fica o K vezes Q ao quadrado, vezes Q dividido por D ao quadrado. Então, campo elétrico é K vezes Q, D ao quadrado. Dúvidas? Até aí? Não. Alencar, Pode falar. naquela outra formulazinha, tu falou que era módulo de Q, porque aí só tá o Q normal. É porque nessa questão aqui, ele já está compreendendo que esse Q aqui é positivo. Ó, porque ele colocou a carga positiva. O módulo é para dizer que a carga vai ser sempre positiva. Tá certo? Ah, Porque módulo é para dizer que o valor vai ser positivo. no Como eu caso já é estou só. como eu já estou considerando a carga positiva aqui, então botar o módulo ou não botar não vai interferir em nada não. Tá certo? Tá. Agora, se eu colocasse uma carga de prova negativa aqui, embaixo eu teria que botar menos, ou melhor, tem que botar o módulo de menos que daria Q. É para dizer que a carga sempre vai ser positiva, o resultado. Se você tiver dúvida, pode me procurar no PV e a gente conversa, viu? Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Então vejamos, pessoal. Ó, vamos pegar um exemplo que fica mais fácil da gente compreender o que eu estou explicando aí. Uma carga Q ó, de 2 microcoulomb gera um campo elétrico ao seu redor. Calcule a intensidade do vetor campo elétrico a 2 centímetros de Q. Eu tirei os dados da questão. Ó. Carga Q, ó, é 2 microcoulomb. Lembrando que o micro, 10 a menos 6. Portanto, é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. A distância, ó, 2 centímetros, tem que ser transformada em metro. Se eu dividir 2 centímetros por 100, vai dar 0,02. Ou a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2. Concorda, pessoal? Sim. Muito bem. Então, ele está pedindo o valor do campo elétrico. Ora, se nós aplicarmos a fórmula, vai ser igual. Devagarinho com a dor, vai dar certo. Ajuda o computador. Pronto. Então, pessoal, aqui ficaria K vezes Q
Aí dividido pela distância ao quadrado. Esse quadrado aqui não vai dar para botar, não. Eu vou aumentar a letra para ficar melhor para a gente entender. Pronto. Então, eu vou atribuir valores agora. No lugar do quê? Do K, eu vou botar 9 vezes 10 elevado a 9. Eu vou botar assim, dentro do parênteses, porque eu acho que não aceita, não. Aceita, não. Elevado a 9. Ó. Aí, vezes o quê? No caso aí da questão, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Correto, criança? Sim. Aí dividido pela distância ao quadrado. Lembrando, ó, a distância estava em centímetro, foi transformada em metro. Então foi 2 vezes 10 elevado a menos 2. Eu vou botar assim mesmo, é o jeito. Tudo isso elevado a 2. Professor, a equação apagou, viu? Oi? A equação apagou. Ah, sim. Ctrl Z. Foi sem querer. Elevado a menos 2 elevado a 2. Bom, então eu vou ter o quê? Hoje o computador não está ajudando em nada, viu? Então, em cima, eu vou ter 9 vezes 2 dá 18. No lugar do K. Eita, hoje ele não está me ajudando, não. 18 vezes 10. Aí, mais 9 com menos 6 dá elevado a 3. Então, é acompanhando aí, né? Pronto. Dividido. 2 ao quadrado é 4. Potência de uma potência. Então, 10 elevado a menos 2 elevado a 2 ficaria 10 elevado a menos 4. É só multiplicar os expoentes. Pronto. Então, o que acontece? Eu vou dividir 18 dividido por 4. Se eu pegar 18 dividido para 4, isso vai dar 4,5 vezes 10. Olha, eu já tenho um expoente em cima, 3. Certo? Aí o de baixo está menos 4. Quando ele sobe, esse menos 4 aqui, quando sobe, ele sobe positivo. Ficaria mais 4. Portanto, eu vou ter um valor desse jeito, ó. 4,5 vezes 10 elevado a 7. Newton por coulomb. Viu como é simples? Aplicar?
Só tem que ter cuidado com a distância. Não, a constante é 9 vezes 10 elevado a 9, positivo. Aí se eu tenho 9 positivo, tirei 6, fica 3. Tá certo? Aí 2 vezes 10 elevado a menos 2. Ó. Esse menos 2 está no expoente. Elevado a 2, o 2 fica ao quadrado é 4. 10 a menos 2 elevado a 2 é 10 elevado a menos 4. Então, o que acontece? Na hora que eu dividir 18 por 2, vai dar 4,5. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Seria 3 menos 4. Ou seja, é a mesma coisa que eu subisse 4 com o sinal trocado. Ficaria 3 mais 4, 7. Portanto, deu 4,5 vezes 10 elevado a 7. Certo? Dúvidas? Repete essa última parte, Alencar, por favor. Qual? É só essa partezinha aqui? É, essa última parte aí, 4,5 vezes 10. Ó, eu vou marcar aqui o 18 em vermelho, viu? Ó, o 18. Eu vou dividir esse 18 por esse 4. Tá certo? Na hora que eu dividir o 18 por 4, ele vai dar 4,5. Deu 4,5. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa potência de base 10, que é 10 elevado à terceira. Eu vou colocar de outra cor aqui. E vou dividir. Viu? Vou aumentar a letra aqui o máximo. Ó, eu vou pegar esse 10 à terceira, certo? E vou dividir por 10 elevado a menos 4. Divisão de potência de mesma base. Então, o que acontece? Repete a base 10, repetir aqui, ó. Certo? Aí eu vou subtrair esses expoentes. Então, imagina assim, ó. Eu vou pegar 3 menos o menos 4. Nós aprendemos em matemática que menos e menos junto assim, ó, vai dar mais. Então, ficaria uma coisa assim, ó. 3 mais 4. Por isso que eu já botei, ó, 3 mais 4, 7. Ou seja, a resposta ficou 4,5 vezes 10 elevado a 7. Tá certo? Ok. Uma Certo. maneira prática, é você pegar esse valor que está no expoente embaixo, subir com o sinal trocado. Se ele está negativo, ele sobe positivo. Se ele estiver positivo, ele sobe negativo. Só trocar o expoente. Aí fica mais fácil de você compreender. Vamos ver na segunda questão? Ó, essa questão aqui é o seguinte. Ó. Duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, estão fixas e separadas conforme a figura. Eu tenho uma carga Q1 aqui fixa, ó, e tenho uma carga Q2 fixa. Ou seja, essa carga Q1 vai criar ao seu redor aqui, ó, um campo elétrico. Ela vai criar um campo elétrico. Essa outra carga também vai criar um campo elétrico. Tá certo? Vai chegar um certo ponto que vai ter os campos elétricos se tocando aqui. Deu para entender? Ó, uma cria ao seu redor um campo elétrico. A outra cria ao seu redor outro campo elétrico. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, calcular a intensidade do vetor campo elétrico gerado por Q1. Depois, calcular a intensidade do vetor campo elétrico gerado por Q2. E depois eu vou comparar os dois resultados. Deu para entender, criança?
fazer separados. Eu não entendi. Vamos lá, vamos prestar atenção na questão. Ó, tem duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Essas cargas são geradoras de um campo elétrico. Tá certo? Significa dizer que cada um vai gerar um campo elétrico. Vamos imaginar que você tivesse um controle para a televisão e o outro para a parabólica. Certo? Um gera um campo magnético e o outro gera um campo magnético. É ou não é assim? É. Pronto. Mesma coisa é aqui, ó. O que acontece? Nós vamos ter duas cargas fixas no local. Cada uma vai criar seu próprio campo elétrico. A carga Q1 vai criar o seu campo, a carga Q2 vai criar seu campo. O que é que ele quer saber? Ele quer saber nesse ponto P qual o campo elétrico da carga 1, qual o campo elétrico da carga 2. Letra A e letra B. Ó. Letra A, a intensidade do vetor campo elétrico gerado por Q1. Então, eu vou fazer o seguinte, para vocês entenderem melhor. Fazendo uma outra folha. Outra página dele. Vou responder a letra A. Cálculo de gerado assim pela carga que distante. Vamos devagarinho para a gente chegar lá. Pronto. Então, como é que a gente vai fazer? Para eu encontrar o valor do E, eu vou ter que usar a fórmula. Quem lembra da fórmula? Força dividido por módulo de quê? K vezes Q. É Ai, não é essa não. fórmula aqui, ó. Sobre D ao quadrado. D ao quadrado. Essa é a fórmula. Porque é gerado por uma carga fixa. Viu? Ó? É o campo elétrico gerado por uma carga fixa. Ela está fixa. Então, ó. Lembrando, o K vale quanto? 9 vezes 10 elevado a 9, né? Assim, ó. Agora, olhando a carga 1 lá, a carga 1. Olha quanto é que vale a carga 1. 3, ó, microcoulomb. Carga 1 colocada no ponto a 3 metros. O ponto P, 3 metros. Tá vendo que a distância de 1, ó, da carga 1 até P é 3 metros? Pronto. Então, três vezes 10 elevado a menos 6. Pronto. Dividido pela distância ao quadrado. No ponto é 3 metros. 3 ao quadrado. Tá assim. Lembrando que dentro do parênteses é o quadrado, viu? Então é igual. Ctrl V de novo para ficar mais fácil. Eu multiplicando, ó, 9 vezes 3 vai dar 27. Vezes. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e eu vou somar os expoentes. Eu tenho 9 menos 6. Isso vai dar 3 positivo.
dividido pela distância ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, o que é que eu vou ter? Ó, 27 dividido por 9 vai dar 3. Vezes 10 elevado à terceira. Ó. Ou seja, pessoal, nesse caso, como o expoente é par, eu posso fazer assim, ó. Isso é a mesma coisa que 3.000. Par não, desculpa. Expoente positivo. Por ele ser positivo, isso pode ser colocado como 3.000. Ó, 10 à terceira positivo, é só acrescentar 3 zeros. Lembrando, ó, a distância aqui não precisou transformar porque já estava em metro. Certo? Vou voltar à questão lá. Ó, a intensidade do vetor campo elétrico gerado por Q1 no ponto P. Então, eu quero saber dessa carga aqui, ó, no ponto P, a uma distância de 3 metros. Pronto. Aí, letra B. A intensidade do vetor campo elétrico gerado por Q2 no ponto P. Pessoal, se vocês ficarem só reclamando, sem prestarem atenção, aí fica mais difícil. Tá certo? Vocês precisam compreender o que eu estou tentando explicar. Depois a gente tira dúvida. Bom, essa carga Q2, ó, essa carga Q2, ela vai gerar ao seu redor um campo elétrico. Tá certo? Ó? Então, na letra B, a intensidade do vetor campo elétrico gerado pela carga Q2 no ponto P. Então, eu vou fazer agora a mesma coisa, só mudando para a carga Q2. Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Ctrl V. Então, letra B. A carga agora é 2, ó. O que é que vai mudar na carga 2? Vejamos lá. A carga 2, o valor é 1 microcoulomb, tá vendo? Ó? E a distância é 2 metros. Então, eu vou modificar aqui. Eu vou colocar 1, que é 1 microcoulomb. A distância, no lugar de ser 3, vai ser 2 ao quadrado. Esse valor vai mudar. Certo? Esse daqui também vai mudar. E essa resposta vai mudar. Pronto. Então, vejamos lá. 9 vezes 1 vai dar 9. Então, no caso, seria 9 vezes 10 elevado a 3. 2 ao quadrado, 4. Bom, se eu pegar o 9 e dividir por 4, então vai dar 2,25. Vezes 10 a terceira. Bom, multiplicar por uma potência de 10 elevado à terceira é a mesma coisa deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então, ficaria, ó, 2. Aí eu desloco a casa, uma casa, mais uma, e aumento o zero. Isso vai dar 2.250. Ah, professor, não entendi. 10 à terceira é a mesma coisa que 1.000. Então, 2,25 vezes 1.000 vai dar 2.250. Correto, criança? Ok. Muito bem. Ok, professor. Deu para entender o cálculo como é simples, agora só precisa de treinamento.
Ele não tem outra coisa. Agora, Sim. a parte interpretativa vem agora. Ó. Letra C. A intensidade do vetor campo elétrico no ponto P. Ou seja, ele quer saber a resultante desse vetor. Então, vejamos. Essa carga Q1, ela é positiva. Ela vai gerar no ponto P um campo elétrico de afastamento. Então, ela vai gerar um campo elétrico assim, ó. Ó, no ponto P. Ela vai gerar um campo elétrico para cá. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Ela vai gerar um campo elétrico assim. Esse campo elétrico aqui, a gente vai chamar de E1. Porque o campo elétrico, ó, carga positiva gera campo elétrico de afastamento. Certo? Bom, o que acontece? Essa carga também positiva, essa carga Q2, ela vai gerar um campo elétrico de afastamento. Então, ela vai gerar um campo elétrico assim, ó. Aqui seria o E2. Ora, qual seria a resultante? O que é que vocês acham aí? Se um puxa para um lado e outro puxa para o outro, qual seria a resultante? Quem lembra? É a mesma direção em sentidos opostos? Sentidos opostos. Aí qual seria o resultado? Ora, vocês viram que esse E1 deu 3.000, correto? Não foi assim na letra A? Sim. O E2 deu 2.250. Qual seria a resultante aí? Da direita para a esquerda? Não, resultante é a soma de vetor ou subtração de vetores. Você imagina que uma pessoa puxa para um lado e outro puxa para outro. Qual seria a resultante? Hein, criança? É a Sei não, maior. professor. Ó, a resultante sempre vai ser o maior menos o menor quando tiverem sentidos opostos. Então, pessoal, nesse caso aqui, para calcular a letra C, ó, o campo elétrico, eu vou botar até assim, ó, resultante, CR maiúsculo, é igual ao E que for maior menos E menor. A intensidade do campo elétrico maior menos o menor.
Qual seria o maior aí? 3.000. Menos o menor, que foi quanto? 2.250. Que isso vai dar quanto, pessoal? R$ 750 Newton por coulomb. Dúvidas? Não, Alencar, não. Agora vamos voltar de novo à questão. Essa carga positiva, ela vai gerar campo elétrico de afastamento. Então, ela gerou um campo elétrico para cá. Ou seja, da esquerda para a direita. Correto? Essa carga Q2, ela é positiva. Ela vai gerar um campo elétrico de afastamento. Ou seja, da direita para a esquerda. Então, dois campos elétricos com a mesma direção, sentidos opostos. A resultante é um menos o outro. Se isso cai no Enem, com certeza, tá certo? Com certeza. E mais interpretativo. Por isso, pessoal, que vocês precisam sempre estar dando uma estudadinha, estudar em casa. Pegar o livro de vocês, ó, eu botei até a página 39, 36, 40, dizendo qual é o conteúdo. Ó, é fácil de entender. Ó. Vou fazer um exemplo aqui para você. Imagine que essa carga aqui fosse positiva. Eu vou colocar um Q e aqui dizer que essa carga é positiva. Certo? E eu pegar uma outra carga e colocar aqui, ó, e dizer que essa carga agora é negativa. Certo? Então imagine que eu tenho uma distância entre um e outro. Ó, é lógico que tem. Aí tem uma distância daqui para cá. Se eu tomar um ponto no meio, ou em qualquer local aqui, vamos imaginar um ponto. Imagina esse ponto aí, no meio aqui. Então, qual seria o campo elétrico gerado pela carga 1 aqui, essa carga 1, e por essa carga 2? No desenho. A carga 1 gera campo elétrico de afastamento ou de aproximação? Afastamento? Afastamento. Então, vamos lá. Olha o desenho, como seria. Afastamento seria assim. Vou colocar uma cor nessa. Vou colocar vermelho, viu? Vermelho. Aí. Esse seria o campo elétrico gerado pela carga 1. Correto? A carga 2 é negativa. Ela gera campo elétrico de aproximação ou de afastamento? Aproximação.
Então, como seria a aproximação? Seria apontando para ela, né? Assim? Então, ela vai criar um campo elétrico assim, ó. Apontando para ela. Eu vou mudar a cor aqui também. Eu vou botar um azul. Estão percebendo? Foi o que aconteceu agora. Qual é a direção dos campos elétricos aí? Qual é a direção do campo elétrico? Horizontal. Das... Não, calma lá. Direção horizontal. Certo? Qual é o sentido? Aí é que é da esquerda para a direita, é? Exatamente. Da esquerda para a direita. Agora a pergunta é: qual seria o valor do campo elétrico resultante? Como é que eu poderia calcular o E resultante? Eu tenho que fazer E de 1 e somar com E de 2. Por que eu vou fazer a soma? Porque eles estão se aproximando. Não, não é por isso não. Por que eu vou somar? Porque eles estão na mesma direção, mesmo sentido. Olha que as setas estão apontando para o mesmo local. Deu para entender? No de cima, um apontava para um lado e outro apontava para o outro. Por isso que eu subtraía. Aqui não, ó. Os dois estão na mesma direção, o mesmo sentido. Aí, o que é que eu faço? Somo. Ah, professor, e o que aconteceria se eu fizesse assim, ó? Vejam lá, vamos ver se vocês entenderam o que eu estou explicando. Se eu colocar um menos aqui e colocar um mais no outro, como é que vai ficar os vetores? Qual vai ser o campo elétrico gerado por Q1? De aproximação ou de afastamento? Agora. Aproximação. Aproximação porque é negativo. Então, vamos lá. Aproximação seria assim, ó. Eu... Vermelho. Pronto. É um. Agora, Q2 é positivo. Ele gera campo elétrico de afastamento ou de aproximação? Afastamento. Então, afastamento. Então, vai ser assim, ó. E o que é que eu posso dizer da resultante aí? Vai ser a soma ou a subtração? Soma. Porque estão na mesma direção, mesmo sentido. Somar. Deu para entender agora, criança? Sim. É, Mas aí vocês têm que... Professor, Oi. aí no caso, essa setinha tem que ser uma frente da outra, é? No caso aqui é assim. Ah, professor, eu posso botar essa seta aqui depois? Pode, não tem problema não. Mas sempre apontando. Ah, professor, eu fiz assim, ó. Tem problema? Não, tem não. Mas desde que esteja na mesma direção, mesmo sentido. Não importa quem venha primeiro ou quem venha depois, ó. Não importa. Tá certo? Posso fazer assim, ó.
Pode. Agora, já não posso fazer assim, ó. Ó, colocar isso para cima. Para esse caso, não pode. Porque a direção dele tem que ser na horizontal. Ah, professor, eu coloquei assim acima, ó. Tem problema? Não, não tem problema. Pode ficar ao lado assim, ó. Desde que esteja na mesma direção, mesmo sentido. Os vetores, eles podem ser mexidos. Professor, eu coloquei o vetor bem aqui, tem problema? Não. Não pode mudar a direção ou o sentido. Tá certo? Mas no caso não pode colocar essa setinha perto do Q2, não, porque ela tá afastando, né? Pode sim. Se eu botar aqui, ó, não tem problema não. Eu posso botar essa outra bem aqui, ó. Não tem problema também não. Tá. É, por ser vetor, você pode mexer com ele, não pode trocar a direção, o sentido dele. Tá certo? Não precisa se Certo. Entendi. preocupar onde vai colocar, Certo. não. Ó, eu posso fazer assim, ó. Como eu posso fazer desse jeito. Como eu posso fazer assim, um ao lado do outro. Assim. Faz. Desde que continue com a mesma direção, mesmo sentido. Tá bom? Fica a critério de vocês. Deixa eu apagar para não atrapalhar. Bom, pessoal, com certeza não vai dar para a gente trabalhar linha de força e campo elétrico uniforme. Mas o importante é a gente aprender. Tá certo? Terceiro exemplo. No vácuo, uma carga elétrica pontiforme de 2 microcoulomb encontra-se fixa. Qual a intensidade do vetor campo elétrico num ponto a 0,5 metro da carga? Então a fórmula é a mesma. Ó, ele está querendo o valor de E. Então eu vou pegar, colocar o valor de K vezes Q e dividir pela distância ao quadrado. Tá certo? Vou fazer até assim para ficar melhor. Ó. Lembrando, o valor do K é 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? Aí vezes o valor da carga é 2 microcoulomb. Então é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Tranquilo aí, criança? Aí Sim. dividido pela distância ao quadrado, ó, 0,5 metros. Já está em metro, ó, ao quadrado. Ó. Então, eu vou ter uma coisa desse jeito. Em cima, eu vou ter 9 vezes 2 vai dar 18. Vezes 10. Agora eu vou trabalhar o expoente, ó. Mais 9 com menos 6 vai dar 3. Elevado a 3. Embaixo. 0,5 ao quadrado. Isso vai dar 0,25. Correto, pessoal? Bom, professor, e o que é que eu tenho que fazer agora? Dividir. Então, se eu pegar o 18 e vou dividir por 2, ou melhor, por 0,25. Então, 18 dividido por 0,25. Isso vai ser 72.
Aí, vezes 10 elevado à terceira. Ora, mas só lembrar que 10 à terceira, pessoal, é 10. Ó, não esqueça disso. Isso é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Ó, 10 à terceira significa isso. Porque o expoente é positivo, correto? Então, se 10 à terceira é 1000, 72 vezes 1000 vai dar 72 mil. Aí, isso é igual 72 mil Newton por Coulomb. Resposta da questão. Viu como é simples? Agora tem que, é como eu disse a vocês, tem que treinar, pessoal. Infelizmente, vocês têm que treinar. Certo? Ó, linhas de força, tá aí, ó. O que seria para a gente estudar? Na próxima aula eu trabalho com vocês, para vocês compreenderem por que as cargas se atraem ou se afastam. E o campo elétrico também eu trabalho na próxima aula, tá bom? Um abraço a todos, felicidade. Nossa Senhora Tchau, proteja Alencar. todo mundo, tá bom? Tchau, tchau, felicidade. Valeu, Alencar. Um abraço, felicidade. Valeu, valeu. Valeu, professor. Qualquer Até. coisa, pode procurar.